Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Neste vídeo de hoje estaremos lendo uma palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21 em diante, onde estava nos relatando a cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. Aqui neste versículo está nos dizendo assim, ó: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então, quando Jesus passou para o outro lado, logo que ele desceu do barco, já juntou a ele uma grande multidão, né? E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Então chegou um homem muito importante na presença do Senhor, né? Rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então ele veio fazendo, esse apelo para Jesus, porque onde Jesus passava, todos sabiam que Jesus operava grandes milagres, grandes maravilhas, né? A fama de Jesus já percorria muito pelos lugares onde Jesus passava. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Então, quando este chefe da sinagoga chegou, esse principal da sinagoga chegou até Jesus e pediu para que Jesus fosse até a sua casa, né, até a sua filha, o mestre seguiu ele, mas com ele seguiu uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e desperdiçado tudo o que tinha e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então, naquela grande multidão que chegou, apareceu esta mulher que não tem nome, né? Que nos conta a história que ela já tinha gastado todos os seus recursos para tentar curar o que ela tinha, né? Esse fluxo de sangue que fazia 12 anos que ela sofria. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então esta mulher ouviu, alguém falou para ela que Jesus estava passando por ali. E ela já sabia que Jesus operava grandes milagres. Onde Jesus passava, grandes milagres aconteciam, né? Então alguém chegou e teve que falar para esta mulher que Jesus ia passar por ali. Então ela chegou por detrás e ela disse consigo mesma, né? Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Então ela tinha uma grande fé que se ela só apenas tocasse nos vestidos de Jesus, ela ficaria curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Mas ao mesmo tempo que ela tocou e ela ficou curada, de Jesus saiu virtude, porque ela tocou um toque diferente em Jesus. Aquela multidão estava toda ali, tocando em Jesus, apertando Jesus, mas quando ela tocou em Jesus, o toque dela foi diferente, porque saiu virtude de Jesus e ao mesmo tempo que saiu virtude de Jesus, ela ficou curada. E Jesus perguntou: quem tocou em mim? E disse-lhe os seus discípulos: vês que as multidões te apertam e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então Jesus falou, né? Alguém me tocou. E os seus discípulos ficaram: como assim alguém te tocou? Todos estão te tocando, mestre. Tem muita gente que está encostando no Senhor. Tem muita gente que está tocando no Senhor. E qual é essa pergunta que o Senhor nos faz? Quem está te tocando? Mas Jesus ficou ao redor olhando quem é que tinha feito aquilo, quem é que tinha tocado nele de um jeito diferente. E então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade, né? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou,
vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, quando ela viu que Jesus estava procurando, ela disse, eu vou ter que falar que fui eu que toquei nele. Então ela se ajoelhou, se prostrou, temendo e tremendo, ela rompeu aquela multidão, mesmo que ela estava com medo, porque naquela época não poderia ela estar ali no meio daquela multidão, porque ela era considerada imunda por causa daquele fluxo de sangue que ela tinha. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas ainda o mestre? Então Jesus estava falando com aquela mulher ainda, né? A filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Ele chamou ela de filha, Jesus curou aquela mulher no corpo, no emocional, no físico dela. Jesus estava sarando todas as partes daquele corpo dela, né? E então chegou os que estavam ali trazendo a notícia que a filha de Jairo já havia morrido. Disseram para ele, não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha já morreu, né? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Então Jesus, ouvindo aquelas palavras, né, que disseram que a filha dele já havia estando morta, que não precisava mais incomodar o mestre, ele disse, não temas, crê somente, né? E não permitiu que alguém o seguisse. Então ele mandou que aquela multidão parasse de seguir ele, né? A não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço aos que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? E a menina não está morta, mas dorme. Jesus chegou e vendo aquela multidão, aquelas pessoas, né, toda alvoroçada ali, chorando, pranteando, ele pergunta por que eles estavam pranteando, chorando. A menina apenas dorme. E quando Jesus falou isso, eles riram, porque eles pensaram, né? Ele chegou agora, não sabe da situação. Nós já vimos a menina, né? Estamos constatando que ela está morta e ele está dizendo que ela apenas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava fechada. Então ele mandou que todos os outros se retirassem, aqueles que estavam rindo dele, né? E ficou só com a mãe, o pai e os discípulos que estavam com ele. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressadamente que ninguém a soubesse, mas disse que lhes dessem de comer. Então aqui Jesus operou o seu segundo milagre, né? Porque o primeiro milagre ali, depois que ele desce daquele barco, é aquela mulher com aquele fluxo de sangue que fazia 12 anos que ela sofria daquele mal. E logo após ele chega na caira de Jairo, trazendo a alegria novamente àquele lar, né? Porque é onde a morte e a tristeza, mas aonde a vida, a alegria, né? Aquela mãe que já estava chorando pela sua filha, agora já chora, mas chora de alegria, né? De rever que a sua filha está viva. Sua filha que também a Bíblia nos diz que tinha 12 anos também. A mulher tinha 12 anos que padecia daquele mal. E aquela menina tinha 12 anos e a morte já estava naquela casa ali, mas onde Jesus chega, até a morte tem que bater em retirada, porque este é o Deus a qual nós servimos, né? Então quero te dizer neste dia que não importa o teu problema, não importa a tua dificuldade, não importa o que você está passando. Para nosso Deus não tem nada que Ele não possa fazer. Ele ressuscita dos mortos, Ele cura a enfermidade que a medicina já desenganou. A última palavra vem do Senhor Jesus. Não se afete quando alguém chegar e tentar te colocar para baixo porque não tem mais solução, não tem mais jeito, acabou as esperanças. Não, não acabou. Porque o meu Jesus,
o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, este ainda opera milagre. Basta apenas nós termos uma atitude, igual esta mulher teve, de ir ao encontro de Jesus e tocar nele de um jeito diferente, né? Que nós possamos alcançar graça aos olhos do Pai e que você possa alcançar o seu milagre que você tanto espera na sua vida. Amém? Fique na paz do Senhor e tenha um abençoado dia. Não se esqueça de se inscrever no meu canal.